Cajazeiras, sertão da Paraíba. Família faz denúncia grave de negligência contra a unidade de pronto atendimento UPA de Cajazeiras. População chamam a UPA de matadouro. O Alerta Paraíba foi em busca de respostas. Mas até o fechamento desta matéria, não tivemos o posicionamento da direção. Acompanhe a denúncia. Olá, Cajazeiras, olá, sertão paraibano. Fernando Antônio, programa Alerta Paraíba na Pense TV. E eu estou aqui em mais uma rua na cidade de Cajazeiras, Rua Galdino Vilante Santos, no bairro Populares. E nós entendemos que todos os dias nascem crianças e morrem crianças. Mas é muito triste para a gente, chega a ser lamentável, a gente está falando da morte de uma criança, de um bebê, justamente na semana do Dia das Mães, que foi o que aconteceu na madrugada desse domingo para segunda-feira, domingo, dia 5 de maio, madrugada para segunda, dia 6. E mais uma vez, a família da criança acusando a UPA de Cajazeiras de negligência. Vamos ouvir então hoje a avó da criança e a tia da bebezinha que infelizmente não está mais conosco. Me acompanhe. Olá, boa tarde, com licença. Posso entrar? Licença. Deixa eu sentar aqui pertinho de vocês, da gente bater um papo, né? Muito bem. A senhora é Rosa, avó da bebezinha, né? É. Ela tinha quantos meses? 7 meses. 7 meses. O nome dela? Era como é? Liz Ayarla. Liz Ayarli. Essa bebezinha que nós estamos colocando aí, a foto dela na matéria. Dona Rosa, é muito triste para a gente, né? E não é a primeira vez essa semana que está acontecendo isso comigo, que a gente vai falar com mães sobre a perca de filhos. Eu sempre digo o seguinte: mãe não nasceu para enterrar filho. E, inclusive, eu quero deixar claro nessa matéria que na quinta-feira eu vou estar entrevistando os pais de Liz Ayarli, que hoje eles não estão em condições de dar entrevista, porque, na verdade, posso dizer assim claramente, estão dopados diante do sofrimento que eles estão sentindo com a perca da sua bebê. Como foi que aconteceu? A menina adoeceu na sexta-feira com febre e ela levou na UPA a consultar, né? Passou na médica, mas só que na UPA os médicos, quem atende lá é aqueles que estão aprendendo. Estagiários. Estão aprendendo ali. Depois é que aqueles que lhe examinam tudo, os médicos vêm, aí passam a medicação e carimba a receita. Então, ela falou que a médica, quem atendeu, assim, escutou a menina, né? E escutou os pulmãozinhos da menina, né? Nas costas, na frente, e falou que estava tudo ok, estava tudo limpo, não tinha problema nenhum. Que ela podia ficar sossegada, que a menina não estava com pneumonia. Ela disse, mas eu queria que fizesse um raio-x. A mãe falou que queria que fizesse um raio-x. Isso foi na sexta-feira? Na sexta-feira. E a médica falou que não era necessidade fazer, não, porque não era preciso fazer, porque a menina estava com os pulmões limpos, não tinha nada nos pulmões. Então ela pediu de novo, o pai pediu também. E ela disse que não ia fazer porque não precisava. Passou a medicação e mandou trazer para casa, que ela lavasse os narizinhos dela
e que ela desse a medicaçãozinha certa. Então, ela chegou em casa, falou, eu disse, mas tu não pediu nenhum exame? Ela disse, mãe, eu pedi, mas a médica disse que não precisava. Então, ela acreditou na médica, né? Porque ela é médica, sabe, né? Quando a gente vai consultar uma criança e a gente que é mãe, sabe também quando vai consultar uma criança, o que aquela criança precisa, né? Ninguém vai levar uma criança que não esteja necessitada de ser consultada, né? Só uma pergunta. Ela saiu da UPA com a bebezinha e veio aqui para casa da Veio pra senhora, casa. porque na verdade eles moram em Bom Jesus, não é isso? É, mas ela veio aqui para casa, né? Com a bebezinha. E aqui em casa, ela lá na hora ela percebeu que a bebezinha, a respiração da bebezinha não estava boa. Ela foi pediu de novo para eles bater um raio-x, porque ela disse: "Não, é normal. É porque ela está cansadinha". Ela disse: "Não". Ela disse: "É, mas é porque ela está cansadinha, não tem problema. Os pulmões dela tá limpo, tá tudo OK com ela". Dê a medicaçãozinha dela bem direitinho, lava os narizinhos dela, que tem que fazer, né, esse processo, bem direitinho. E não se preocupe, mãezinha, que ela não tem nada. Tudo bem. Quando foi no sábado, ela começou apresentando, que ela começou dando a medicação, né? Ela começou apresentando mais esmorecimento, né? Sonolência, febre. Mas como ela tinha passado a medicação, a gente foi dando a medicação, né, a menina. Mas quando foi no domingo, o quadro aumentou mais ainda. Essa criança, ela estava aqui na casa da senhora ou ela voltou para Bom Jesus? Não, ela estava aqui em casa. Ela ficou aqui em Cajazeira, Ficou mas aqui. morava lá É, com os pais. é. Só que ela estava aqui já porque ela vem passear, né, que vem na minha casa, e quando chegou aqui aconteceu esse ocorrido, né? E então, como ela já estava aqui, eu digo: "Não, não volte para casa, fica aqui mesmo. Qualquer coisa já está aqui, já leva, né? Porque de lá tem que trazer, né, para cá que eles Então a encaminham". senhora acompanhou tudo. Acompanhei tudo. E aí ela levou, né, na UPA, no domingo. Que horas no domingo? Eu tinha saído de casa, ela levou que hora, menina? Ela Ia quem dar tá... 12 horas do dia. Ia dar 12 horas. Era meio-dia quando ela levou a Quando- criança na UPA novamente. Novamente, ela levou a criança na UPA. A criança sonolenta, só dormia. Eu disse: "Minha irmã, leve a bebezinha na UPA, que eu tô sentindo que ela não tá bem". Aí foi onde os pais pegaram e levaram. Chegando lá, ela pediu a mesma coisa. Não quiseram fazer. Aí, quando viram o estado da criança, aí foi onde fizeram os procedimentos. Quando fizeram os procedimentos, encaminharam para o hospital regional. Chegando lá no hospital, foi super bem atendida pela equipe de doutor brasileiro. E o médico disse: "Olha, se no dia que tivesse levado a criança na UPA e tivesse feito a raio-x, tinha começado o tratamento e deixaram avançar". Então, a criança O médico disse isso. Foi. O médico disse: "A criança já está em estado grave". Muito bem. Aí, no domingo, a criança já chegou na UPA, foi para o regional e nesse momento que ela estava no estado grave, como foi todo esse período, né? Porque parece que, assim, eu ouvi também alguns murmúrios, né, de que estavam preparando a criança para entubá-la. Procede essa informação? Procede, sim. Estavam preparando a criança para entubar, né? E fizeram os procedimentos para entubar a criança. Tiraram a mãe, não deixaram nem a mãe acompanhar, tiraram ela de lá, deixaram ela fora. O pai não podia acompanhar, que não deixaram o pai acompanhar, e a mãe era de menor, tinha que estar os dois, não aceitaram os dois lá, né? E no correr que foram fazer esse procedimento, a mãe desesperada, sem saber o que estava acontecendo, pediu lá, foi que deixaram o pai ir. Mas o pai já foi, já a criança já nas últimas. Já nas últimas. Quando ele chegou lá, eu acho que foi em questão de muito tempo, ele saiu de lá com a notícia que não tinha reagido. Foi.
Olha, assim, claro, lógico que eu vou procurar ouvir a UPA, né? Porque eu pergunto o seguinte: o que custa para um médico atender o pedido de um pai, de uma mãe e requisitar um raio-x? Porque, na verdade, eu tenho um respeito muito grande, eu tenho um respeito imenso por todos os profissionais da saúde aqui de Cajazeiras, sabe? Desde a enfermeira, desde a mulher que limpa o chão, até o cargo mais alto em um hospital, que é o diretor, a diretora. Apesar de que eu sempre enfatizo isso, no Hospital Regional de Cajazeiras, a gente chegar até a direção do hospital, a diretora, é muito complicado. É muito complicado. Mas, pelo que eu ouvi vocês aqui, nesse ponto aí, o Hospital Regional de Cajazeiras fez o que foi possível. Eu tenho que ser muito justo no que eu falo, né? Eu não vou aqui, de maneira alguma, deturpar o que vocês estão falando, porque vocês foram muito claras. Não, o Regional de Cajazeiras fez tudo o que foi possível. Então, a negligência que vocês acusam, o erro veio da UPA, que também é um lugar que eu tenho um respeito muito grande. Eu, particularmente, sou bem sincero, eu quase sempre estou na UPA, né? Porque a gente que trabalha nesse segmento, a gente está sempre convivendo com pessoas, de vez em quando você pega um resfriado, você pega um vírus, né? E o primeiro lugar que você corre é a UPA, né? E eu olho para essa câmera e digo sem desrespeitar os profissionais, que eu sei que não é culpa deles, mas é uma vergonha o que a gente encontra na UPA de Cajazeiras. E se eu estiver mentindo, vocês me corrijam. Quando você chega naquela UPA, que você vê aquela mistura de adulto com criança, numa época de viroses, né? E você vê, chega pessoas adultas, tem bebês, tem criança, tudo misturado. Aí diz, não, mas a gente atende separado. Mas atende separado depois da triagem. Porque antes da triagem é tudo junto. É um absurdo o que acontece aqui em Cajazeiras e precisa ser mudado. É preciso, nós estamos perdendo muitas crianças. Muitas crianças, exatamente, dito pelos pais, não é por mim. A senhora está acusando a UPA de negligência ou não? Porque faltou o atendimento que era para ser feito. Porque na hora lá que eles pediram, a médica falou que a menina, o cansaço dela era normal e era virose na menina. Não era mais do que isso. E não quiseram, recusaram, né? Se recusaram fazer um exame. Porque eu tenho problema de câncer e só vivo lá na UPA. De vez em quando eu estou na UPA. E eu vejo quando eu chego lá, tanta criança para atender, idoso. No dia que eu fui na UPA, 2 vezes que eu fui na UPA, no mesmo dia, tinha 6 pessoas na minha frente, as 6 pessoas desistiram de ser atendidas e disseram que era 3 médicos. E por que as pessoas deixaram de ser atendidas? A demora, né? Jogam lá que nem a pessoa seja nada, porque fica jogado lá. Fica numa máquina jogado lá, fica na cadeira de roda, 2, 3, que nem eu já vi. E quando você consegue ser atendido, eles não dão um soro se precisar. Passam uma medicação, que nem eu tomei uma medicação lá, 2 medicações, que eu acho que se eu não tivesse forte eu tinha morrido, porque eu senti que foi mal. Precisando de um soro, eles não aplicam um soro. Se você pedir, é perdido. Um exame eles não fazem, nem que a gente peça, eles dizem, não, isso é mal da virose. Eles acham que tudo é a virose, porque está dando essa virose em todo mundo, né? Aí acha assim, tudo é a virose. E quando a gente vai, antigamente, quando a gente ia, você veja que era logo os médicos que ele atendia, né? Mas hoje não, hoje já é aqueles que estão aprendendo. Não é os médicos. Depois é que eles aparecem para carimbar a receita, que eles vêm para passar a medicação e carimba a receita e pronto. Nem sequer o médico mesmo
Acompanho o estagiário para mostrar a eles como é que pode fazer um procedimento com uma pessoa. Olha, assim, eu particularmente, eu sou uma pessoa muito coerente, eu sou uma pessoa que eu gosto de falar a verdade mesmo, olhando para a câmera, né? E assim, eu não estou aqui diminuindo nem desmentindo o que vocês estão falando, né? Mas eu tenho que admitir que às vezes que eu fui até a UPA, eu fui atendido sim por um estagiário, mas o médico estava do lado. A gente chega lá, o estagiário atende a gente, ele está exatamente naquele estágio, está aprendendo, né? Mas o médico está do lado. Claro, vocês podem ter chegado no momento que o médico não estava, o que eu acho errado, tá certo? Mas assim, às vezes que eu fui, eu realmente encontrei o médico lá, tá certo? Mas tudo que vocês estão dizendo, eu endosso, realmente eu repito, é um absurdo, não desmerecendo os funcionários da UPA, da saúde, porque eles não têm culpa, isso vem de cima para baixo. Mas é um caos, realmente, você chegar com suas crianças para ser atendida e ficar ali antes da triagem, uma criança doente, perto de um idoso doente, perto de um adulto doente. Quando a gente fala de virose, quando a gente convive com vírus. E olha que eu pensei que, sinceramente, depois da Covid, muita coisa ia mudar. E mudou para pior, infelizmente. Dona Rosa, eu me solidarizo demais com a dor de vocês, tá certo? Deixar bem claro que na quinta-feira nós vamos entrevistar os pais da bebezinha que se chama Liz Ayarla. Liz Ayarla, de 7 meses. Essa coisa linda que vocês estão vendo aí na foto, infelizmente não está mais conosco. Na semana do Dia das Mães. É lamentável. Dona Rosa, a tia está aqui emocionada. Como é agora conviver sem Liz Ayarla? Eu tenho meus filhos, né? Mas eu também tinha ela como fosse minha filha. E eu tô criando força para poder criar meus filhos, mas se eu não tivesse, eu não tinha mais força para nada. A minha vontade é só de criar meus filhos, mas para mim a minha vida se foi. Como é teu nome? Rosângela. Rosângela, você como mãe, você tem esse medo da atual situação que Cajazeiras passa, infelizmente, das suas crianças precisar realmente desse atendimento? Tenho muito medo. Por isso que eu faço de tudo quando eles adoecem. Para eles não ir para... Porque eu chamo de um matadouro. Porque a mãe pedir para que fizesse um exame certo para um filho e renegar. Mesmo que não tivesse com aquele problema, mas fizesse. Não custava nada. Eu escuto muito. Medicina por amor. Amor o quê? Porque não ter amor à dor do próximo não é amor. Tem que enxergar o amor também no próximo. Não só nos seus familiares e em você, não. Meu Deus. Um raio-x que, se tivesse sido feito, provavelmente hoje a gente não estaria aqui com essa acusação de negligência. E aí, Dona Rosa, como é agora conviver sem a sua netinha? Muito difícil, porque era a alegria da casa quando chegava aqui em casa, né? Era a nossa vida, nosso brilho, porque era uma menina saudável, uma menina bonita, alegre, apesar que tinha 7 mesinhos, mas era uma menina sabida, muito sabida, trazia muita alegria para a gente, para os pais. Era um amor, né? Os pais amavam demais. Nossa, os pais estão sem chão, né? Estão em choque, porque
não esperava, foi de repente, por causa que não podia fazer um raio-x, porque nós todos sabemos que como é pelo SUS, é o SUS que paga, né? Então não pesava fazer um raio-x. Só morreu por isso, porque não fizeram os exames que era para ser feito, que nem o médico falou, que já tinha levado nela nas últimas, por causa que era para ter feito no dia que ela foi para a UPA, os médicos ter feito, né? E lá na UPA, ele sabia que a menina não estava boa, porque eu ouvi pelos comentários aí, que as enfermeiras estavam comentando, essa menina tinha que ser entubada, e os médicos não vão fazer nada, porque ele sabia como é que a menina estava. Esse comentário das enfermeiras dizendo que a criança tinha que ser entubada, ele foi feito na sexta-feira, quando ela foi? Foi feito no domingo, quando ela foi. Na UPA, no domingo. Porque tinha enfermeira lá que na sexta que eles foram, parece que estava lá e viu, né? E disseram assim, eita, essa criança esteve aqui sexta-feira e nós estava aqui. E hoje é o caso dela. E ela tem que ser entubada e os médicos não vão fazer nada. Né? Olha, sinceramente, é preciso que se tome providências. Cajazeiras não pode mais suportar esse tipo de situação. E eu estou falando de uma cidade que tem 3 deputados estaduais. Não tem cabimento. Quantas crianças precisarão morrer para que realmente a pessoa entenda que não dá para ter um atendimento como esse? Não dá para misturar criança com adulto. Repito, uma vez eu falei sobre isso na UPA e vieram me dizer o seguinte, não, mas a criança está sendo atendida separada. A criança é atendida ali, a adulto é atendido acolá. Mas a separação é depois da triagem. Quando chega na UPA, é tudo misturado. Depois que faz a triagem, isso aqui é verde, isso aqui é amarelo, e fica esperando ser atendido, aí sim é que é separado. Isso é fato. Pessoal, eu me solidarizo demais com vocês, viu? Com essa dor. Eu fico já imaginando como vai ser essa entrevista com a mamãe e com o papai. Quinta-feira eu vou estar aqui para entrevistar eles, viu? Para levar também a fala deles, o posicionamento deles para o público. Quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que a gente tinha que falar, né? Eu acho que já falamos, né? Porque, assim, outra coisa também que eu acho, eu não ia falar, mas que eu acho errado lá. Porque quando chegam muito graves, eles ainda demoram muito para poder atender. E eu acho que o certo, quando chegasse muito grave, ser atendido logo, né? Porque às vezes chega muito grave, o custo que demora ali, aquela demora ali, vai o quê? Aumentando o caos daquela pessoa. Como eles levaram ela de meio-dia, né? Então, assim que chegou lá, era para ser atendido. Mas quando eles foram para o hospital, já foi o quê? À noite. Né? Peraí. Olha essa informação que essa avó está dizendo, hein? A criança foi na sexta-feira, foi atendida, foi atendida e simplesmente não fizeram o raio-x e mandaram a criança de volta para casa. No domingo, quando a criança voltou para a UPA, já num estado gravíssimo, pode-se dizer assim, ela chegou que horas na UPA no domingo? Meio-dia. Meio-dia. E foi atendida que horas? À noite, que mandaram para o regional à noite. Ela chegou de meio-dia na UPA, num estado gravíssimo, e só à noite que ela foi para o regional de Cajazeiras. Isso aí, eu acredito que talvez ela só tenha ido à noite para o Hospital Regional de Cajazeiras, porque, assim, isso aqui eu estou supondo, né? Devem ter solicitado para ela a UTI pediátrica. Pronto, então o que acontece?
ela só poderia ir para o Regional de Cajazeiras, claro, quando a UTI estivesse pronta para receber. Ela não poderia sair da UPA, né, e ficar esperando no regional pela UTI. Então aí a gente tem que ser bem coerente, sabe? Eu costumo fazer isso, sabe? Nesse ponto aí eu não vou culpar a UPA nem o regional não, porque com certeza eles só mandaram à noite, porque à noite foi quando liberaram a UTI para criança, tá certo? Mais alguma coisa? Mas antes dele ir, a mãe falou para mim que antes dela ir, só foi atendido, corrido, tudo, porque uma outra médica apareceu e deu uma bronca nas enfermeiras, porque estavam tudo lá só olhando para a criança sem fazer nada. Aí um médico, parece que se foi um médico ou foi a médica que apareceu e falou assim, vocês não vão fazer nada, vocês vão ficar aí olhando. Aí começaram a correr e fazer o procedimento que tinha que fazer. Isso na UPA ou no regional? Na UPA. Na UPA. Sim, na UPA. Muito bem, eu acho que é tudo mesmo que vocês tinham que falar, né? Agora vamos esperar ouvir os pais da criança, tá certo? Quero agradecer a vocês demais, tá certo? Por estar falando conosco, se posicionando, viu? A tia quer falar alguma coisa? Não, eu só queria pedir mais pelas nossas crianças. Que tivesse um hospital apropriado só para as crianças. Porque às vezes tem criança que chega lá com um tipo de doença, junto com quem já está mais doente, avançado, se mistura dentro de uma sala e a finda não escapando. Às vezes nem é tão de risco assim, que tem uns procedimentos, mas um que já está mais de risco, junta com a virose da criança e pronto. A criança ela é frágil, ela é mais frágil do que nós. Os pulmãozinhos dela são frágeis. Ainda estão, mesmo que estão se formando no vento, mas quando nascem ainda continuam se formando, né? Então o que eu quero pedir é que tenha um hospital para as crianças. Que as crianças tenham direito. Que todas as crianças têm direito, todo ser humano tem direito. Principalmente as crianças, que são o nosso futuro, né? Muito bem. Com imagens de Diego Batera, reportagem de Fernando Antônio para o programa Alerta Paraíba.